Salve, salve, meus queridos! Hoje nós vamos fazer essa videoaula do lado de fora aqui de casa, né? Eu acho que vocês já estão cansados aí de tanta videoaula por parte de dentro, até porque acredito eu que vocês também devem estar dentro de casa nesse momento. Então, para ajudar vocês um pouquinho, nós vamos fazer do lado de fora aqui, atrás dessa paisagem gostosa, né? Essas árvores aqui e o pássaro cantando aqui no nosso ouvido. Hoje, exatamente 31 de março, nesse momento 10h52, hoje completa 56 anos do golpe militar de 1964. Momento difícil, momento não muito fácil aí para nossa sociedade. Tem presidente que fala que isso não foi nada, né? Mas a gente já sabe que historicamente isso foi um golpe militar, né? Um momento negro da nossa história. Bem, e com relação a isso, e ajudando a vocês aí a manter um pouco a sanidade mental aí, que não é fácil. Não é fácil para mim, sei que não deve estar sendo fácil para vocês, para os pais de vocês, para os avós, né? Então vamos lá. Eu vou falar aqui um texto de um teólogo que é o Frei Beto, que nesse período da ditadura militar ficou 4 anos aí indo de presídio em presídio, né? Muitas vezes em solitária, recluso, sozinho. Então eu vou ler um texto que ele soltou essa semana aí. Estive recluso sob a ditadura militar por 4 anos. E aí ele fala o seguinte, ele nos ensina como é que a gente mantém a nossa sanidade, né? Como ficamos são durante esse período que nós ficamos reclusos aí. 1. Mantenha a cabeça e o corpo juntos. Evite ficar pensando muito, né? Tente manter sua cabeça junto com o teu corpo. O que é que eu estou fazendo nesse momento? Presta atenção no que eu estou fazendo nesse momento. Mantenha os dois juntos. Crie rotina. Não fique você tentando, hoje eu não vou fazer nada. Não, crie uma rotina para você. Isso vai ajudar muito. Não fique o dia todo na TV ou no computador. Às vezes é preferível você desligar. Você pode ouvir uma musiquinha, você pode mexer em alguma outra coisa, mexer no jardim, fazer uma pintura. Não fique o tempo todo na TV, no computador. Use o telefone para falar com os parentes, né? De preferência aqueles que mais precisam, os mais idosos, aí, aqueles que estão na melhor idade. Dedique-se a algum trabalho manual, consertar, pintar, né? Pintar quadro, pintar parede, arrumar, mexer no jardim, tá? Ocupe-se com jogos. Pode ser joguinho eletrônico? Até pode, mas não fique o tempo todo em jogo eletrônico. Faça algum jogo que você vai brincar com a família também, quebra-cabeça, tudo mais. É importantíssimo. Escreva um diário do que está acontecendo agora nessa sua quarentena. É importantíssimo. Aos meus queridos professores que têm tanta experiência aí, faça seus artigos. Eu mesmo agora já estou pensando em um artigo que eu quero publicar. Faça seu artigo, os alunos, façam o seu diário. Se há crianças ou outros adultos na casa, divida as tarefas domésticas. Papai, mamãe. Não é porque teu filhinho tem 6 aninhos que ele não pode pegar um lixinho. É importante isso. Ele pode dar uma varridinha do jeito dele. Ele pode tirar o pozinho de casa do jeito dele. Divida as tarefas com seu filho. Medite. Eu vou ler essa na íntegra. Ainda que você não seja religioso, aprenda a meditar. Por isso, esvazie a mente, retenha a imaginação, evita a ansiedade e alivia tensões. Meditação, né?
Tem gente que ama fazer a meditação com uma música. Eu gosto de meditar com música. Eu tenho as minhas músicas, as minhas preferências. Então, de vez em quando, eu faço as minhas meditações aqui. Não se convença de que essa epidemia, na realidade, uma pandemia, vai acabar logo. Primeiro, que você cria uma expectativa péssima. E pelo que nós estamos vendo, não vai ser bem assim, né? A gente tá de olho aí nos países que começaram primeiro, como a China, e a gente vê que não tá tão rápida a coisa assim. Bom, isso foi apenas aí para dar uma ajuda para vocês. Hoje eu vou começar a fazer um vídeo para os oitavos. Para os oitavos anos, é a continuação de radiciação. Naquele videozinho de radiciação só trabalhei com números naturais. Agora eu vou trabalhar com números inteiros. Eu vou trabalhar com números racionais, tá? E como é que a gente coloca uma radiciação com expoente em forma de racional, tá? E para os nonos, nós vamos trabalhar com grandezas diretas e inversas. Eu já comentei alguma coisinha aí com vocês sobre isso. Mas fiquem atentos que hoje nós vamos. Meus queridos, eu já publiquei no vídeo anterior alguns exercícios. Fiquem atentos nas publicações, nos exercícios. Os exercícios vocês vão ter que me entregar, tá? Então, quando a gente voltar, eu vou querer os exercícios de volta. Então, vá fazendo. Tudo bem? 1000 beijos no coração de vocês. Respirem aí, né? Fiquem em paz e que a gente possa voltar o mais rápido possível para a escola e cada um no seu serviço, tomando os cuidados. Não vamos esquecer que isso ele é cíclico, ele vai voltar, né? Vai passar aí a onda mais forte, mas o vírusinho vai estar aí voltando. Então, muito cuidado, lave sempre a mãozinha de vocês, tome cuidado com a roupa que você utiliza quando você sai, tá? Então, muita atenção aí, tá bom? Mas o principal, lave muito bem as mãos de vocês aí, tá bom? Beijos e forte abraço aí, sintam-se todos abraçados. Vamos lá, meus queridos. Como eu comentei aí para vocês, o que é que nós vamos ver hoje aí? Esse vídeo é de exclusividade para os oitavos. Na primeira lição, no vídeo anterior, nós falamos sobre raízes, né? Radiciação. Só que para não dificultar muito, nós ficamos apenas no conjunto dos naturais. Hoje, nós vamos dar uma aprofundada nisso de maneira rápida. E depois, fiquem atentos lá nos comentários, que eu vou passar algumas lições. Se der, eu passo hoje, se não, vocês ficam atentos aí nos comentários aí, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando rapidamente aí, o que é raiz quadrada? Exemplo, raiz quadrada de 81 são dois números que multiplicados de 81. Então, exemplo, raiz de 81, raiz quadrada de 81, é 9. Por que é 9? Porque 9 vezes 9 dá 81. Percebam, dois números iguais que dão 81. Dois números iguais. Raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10, dois números iguais, é 100. Agora, nós temos um probleminha sério aí. Quando nós vamos trabalhar com um conjunto dos inteiros, lembrando que o conjunto dos inteiros são os negativos
os positivos e vai embora. O que acontece? Como que eu vou trabalhar com número quando é negativo, né? Exemplo, a raiz quadrada de -4. Como que é, professores? Meu querido, aí é que está um probleminha sério. Raiz quadrada de -4 não dá para a gente calcular. Por que não, professor? Como que eu vou encontrar dois números que multiplicados, dois números iguais, que multiplicados dá -4? Não tem. Ah, professor, tem sim. -2 vezes -2. Não, meu querido. Menos com menos dá +4 e não menos. Ah, professor, já sei. Um é menos, o outro é mais. Também não, meu querido. Não pode. Tem que ser iguais. Iguais. -2 e +2 não são iguais. Não são iguais. E aí, professor, o que é que faz? Não faz. Simplesmente a raiz quadrada de -4 não existe. Não existe. Presta atenção no que eu vou falar agora. A raiz quadrada, eu não estou falando de raiz cúbica, tá? Eu não estou falando raiz de quinta potência, isso aí nós vamos ver mais para frente. Eu estou falando apenas de raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe, tá? Então é simples. A raiz de -9 não existe. Não tem números iguais que multiplicados dê -9. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Uma coisa é o sinal dentro da raiz, outra coisa é o sinal fora da raiz. Vejam, são coisas diferentes. Diferentes. Aqui não existe, porque não tem raiz quadrada de número negativo. Veja que aqui a raiz quadrada não é negativo, é positivo. Então existe. Então vai ficar esse menos, esse daqui, com a raiz de 9, 3. Veja que são coisas diferentes. O menos está dentro da raiz, que não existe. A outra não é menos dentro da raiz. O menos está fora da raiz. Não confunda essa coisa. Muito bem. Professor, e se o conjunto for os racionais? Lembrando que racional é todo número que nós conseguimos colocar em forma de fração, né? E aí, professor, como é que faz quando a raiz é racional? Então, exemplo. Raiz quadrada de 4 nonos. Você vai fazer como que se fosse assim, meu querido. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9, separado. Qual a raiz quadrada de 4? É 2. Qual a raiz quadrada de 9? É 3. Pronto. Então, a raiz de 4 nonos é 2/3. Outro exemplo. Qual a raiz quadrada de 81? É 9. E de 100? É 10. Pronto. Tá aí. As regras que valem aqui, que valeram lá nos inteiros, valem aqui também. Se você tem raiz quadrada de -9 sobre 16, não existe. Certo? Se você tem a raiz quadrada, o menos está fora, hein? De 9 sobre 16, aí existe. Menos, que está fora, qual a raiz de 9? 3. E de 16?
4. Ah, professor, muito bem, agora eu entendi quando é fração. Mas nós não temos só fração, né? Exemplo. Qual é a raiz quadrada de 0,25? Nós temos que lembrar que todo número decimal nós podemos colocá-lo em forma de fração. Então, exemplo, a raiz quadrada de 0,25, eu posso escrever assim: duas casas decimais, 25, como tem duas casas decimais, sobre 100. Qual a raiz de 25? 5. E de 100? 10. Certo? Muito bem. Professor, e se for uma dízima periódica? Lembre-se que uma dízima periódica, nós já vimos isso, ela também pode ser escrita em forma de fração. Quem é o período? É 1. Um número só. Então vai ficar raiz. Quem é o período? 1. 9 para cada número do período. Então, qual a raiz de 1? 1. Qual a raiz de 9? 3. Então, a raiz quadrada de 0,11111 é 1/3. Certo, meus amigos? Meus queridos, forte abraço para vocês. Fiquem atentos aí que nesses dias eu vou postar aí alguns exercícios para vocês fazerem de raízes, de novo aí para vocês, tá? Então fiquem atentos esses dias que eu postarei exercícios, tá bom? Forte abraço para vocês aí, beijo no coração, cuidem-se.